do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Crônica, escrito pelo escriba Esdras, intitulado Uma Casa para Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, usa-me como vaso, instrumento nas tuas mãos. Abra meu entendimento, meu intelecto, revele a profundidade da tua palavra e que esta palavra venha trazer libertação e cura na vida daqueles que estão assistindo este vídeo, em nome de Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a 14. A epígrafa é: Deus aparece a Salomão e lhe faz promessa. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dentro deste texto, eu estarei abordando 4 tópicos. Primeiro, por que Deus não permitiu que o rei Davi construísse o templo? Segundo, Deus mora dentro de um templo? Terceiro, qual é o nome de Deus? Quarto, o que é oração? A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7:11, assim Salomão acabou a casa do Senhor, o templo estava pronto. Vemos nessa passagem o desejo do rei Davi se cumprindo na vida de seu filho, o rei Salomão. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 3, depois que o rei viveu por algum tempo em seu palácio e que o Senhor lhe deu descanso de todos os inimigos ao seu redor, o rei disse a Natã, o profeta: eis aqui, eu vivo em um palácio de madeira de cedro, porém a arca de Deus permanece numa tenda. O que era a arca de Deus? Era um artefato mais sagrado de Israel. Era um baú de madeira de acácia que media 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 de largura, revestida de ouro, na qual estava dentro da arca de Deus o decálogo, que são os 10 mandamentos, ou preceitos da lei de Deus, escrito em 2 tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Encontramos a citação dos 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, e sua repetição em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 ao 21. Veja que os 4 primeiros mandamentos de Êxodo, capítulo 20, estão representados pelo primeiro grande mandamento de Jesus, que se refere ao nosso amor a Deus, e os 6 últimos de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 17, estão representados pelo segundo grande mandamento de Jesus com relação ao nosso próximo. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra aonde você era escravo. Não adore outros deuses, não faça nenhuma imagem ou coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam
e obedece os meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que me desrespeitam o meu nome. Guarda o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai, a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra, e estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, ou seus escravos, ou seu gado, ou seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. Jesus fez mais. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, resumiu-os em 2 grandes mandamentos. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E esses 10 mandamentos Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Segundo o livro de Êxodo, dentro da arca do Senhor, tinha um vaso contendo maná. Narra a Bíblia que o maná era o alimento que todos os dias Deus provia ao povo judeu na travessia do deserto. Essa travessia durou 40 anos e Deus provia todos os dias de uma cota de alimento que caía do céu. E os judeus poderiam pegar somente a quantidade para passar um dia. Caso pegasse mais, ela apodrecia e criava bicho. Retrata a Bíblia que o maná tinha aparência de coentro branquinho e seu gosto era igual o leite e mel. Então, o maná significava alimento ou dádiva de Deus. E dentro da arca de Deus tinha também a vara de Arão, que havia florescido. A Bíblia vai dizer em Números, capítulo 17, que os filhos de Israel, Coré, Datã, Abirão e 250 homens, reivindicaram o direito de liderar no lugar de Moisés. Reivindicaram também a liderança de Arão com relação ao sacerdócio, e os que apoiavam a Coré e Datã e Abirão organizaram uma rebelião contra Moisés e Arão. Entretanto, no final, Deus destrói todos os rebeldes e seus bens. A rebelião, infelizmente, continua, e a murmuração. Então o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastão ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão, e depois escreva o nome de Arão no bastão, que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe da tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente à arca da aliança, aonde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com o israelita e cada um do seu chefe ele deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda em frente da arca da aliança de Deus. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões
e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da arca da aliança. Ela ficará ali como aviso para os israelitas. Havia dentro da arca um vaso contendo maná, as tábuas da aliança. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 4, e foram conservados ali por muito tempo. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10, que nos tempos do rei Salomão não foi mais encontrado dentro da arca o vaso contendo maná e nem a vara de Arão que floresceu, senão unicamente as tábuas da aliança. Em cada canto da arca havia argolas por onde os levitas passavam hastes para carregá-la, quando Israel mudava o acampamento de lugar. A tampa da arca da aliança era o propiciatório. Em cima desta tampa havia 2 querubins de ouro com asas esticadas, simbolizando a presença protetora de Deus. O rei Davi disse que a arca da aliança estava debaixo de uma tenda. A tenda era o tabernáculo móvel. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas desmontavam o tabernáculo e seguiam viagem. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, a Bíblia vai dizer que foi Deus que mandou Moisés fazer esse tabernáculo quando o povo de Israel estava acampado no Monte Sinai. O Senhor disse e falou: e farão um santuário para mim. Eu habitarei no meio deles. Foi esta tenda que Davi se referia. Deus mandou o seu povo fazer um tabernáculo porque Deus queria morar no meio deles. O tabernáculo foi o primeiro foco real da adoração israelita coletiva, medindo o comprimento de 100 côvados, que era igual a 50 metros de largura, 50 côvados, que era igual a 25 metros, e a entrada 20 côvados, que era igual a 10 metros. Esse tabernáculo foi erguido no centro do acampamento. Simbolizava como Deus iria habitar entre eles, fornecendo um foco para a adoração e os sacrifícios durante a jornada dos israelitas do Monte Sinai até a terra prometida. Esse tabernáculo estava dividido em 3 partes. Primeiro nível, o pátio do átrio. Era o lugar onde ficava o altar de bronze, medindo 2,2 metros quadrados por 1,3 metros de altura, usado para sacrifícios diários da manhã e da tarde, e uma pia de bronze usado pelo sacerdote para se lavarem antes de oferecer o sacrifício. O segundo nível era o lugar santo, onde havia um candelabro de ouro, um altar de ouro para incenso e uma mesa de ouro para os 12 pães. O terceiro nível era o lugar santíssimo, ou santo do santo, aonde estava a arca da aliança, separada do santo lugar por uma cortina. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiações. Disse Natã ao rei Davi: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou ao profeta Natã. Deus mandou o profeta Natã falar para o rei Davi que não seria ele que iria construir o templo. Quando ouvimos um não da parte de Deus, pensamos logo em disciplina ou rejeição, mas ele pode estar redirecionando nossas vidas. Muitas vezes queremos ver Deus a partir de nossa lógica humana e assim frustramos-nos, porque ele não realizou o intento de nosso coração. Entenda, Deus não lançou em rosto o pecado de Davi. Aqui não se trata de pecado ou não, mas ao contrário, Deus louva a sua atitude, dizendo: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolvê-lo em teu coração.
Quantas vezes buscamos o que pensamos ser a vontade de Deus? É como quem joga um pedaço de madeira ao fogo. Vimos nossos desejos egoístas subirem em forma de fumaça. Às vezes traçamos um plano para a vida inteira, mas infelizmente não funciona. Todavia, não é por esse motivo que devemos terminar a nossa vida com sentimentos de culpa. Deus sabe muito bem redirecionar nossas vidas e dar a ela um novo sentido. Basta apenas que examinamos o plano e sejamos sensíveis para sentir se é dele ou não. Os planos e propósitos divinos estão sempre acima dos pensamentos racionais. Deus não deu um sim para Davi, mas lhe deu outras coisas. Deu-lhe um reino, deu-lhe um nome, fez-lhe importante, deu-lhe riqueza, deu-lhe longevidade. Por mais que aquele desejo não fosse satisfeito, ele jamais teria motivos para frustrar-se. Além de tudo isso, Deus ainda escolheu um de seus filhos para realizar o que havia em seu coração. Ele compreendeu muito bem e fez o melhor que pôde para ajudar seu filho. É muito fácil para cada um de nós sentir frustração e angústia por causa de algo que Deus não quis realizar em nossas vidas. Tais decepções muitas vezes faz-nos esquecer o que Deus já fez por nós. Nos últimos anos de sua vida, o rei Davi não ficou se lamentando pelo que não pôde ter, mas se concentrou nas boas coisas que Deus lhe deu. Ele passou a olhar sobre uma perspectiva divina, não sobre um olhar egoísta de aquisições não realizadas. A maturidade trouxe a Davi uma verdade. Existem coisas que Deus jamais realizará. É como dizem os sábios, essa é a pílula difícil de engolir. Isso não se aprende na juventude, porque ela está repleta de sonhos, desejos efêmeros. Esse é o nosso grande desafio, fazer o que podemos com aquilo que Deus nos deu, ou ter um viver frustrado por aquilo que desejamos e não tivemos. Davi lembrou quem era e de onde havia saído. Isso foi o suficiente para viver feliz e em paz com Deus, após receber o não. E Deus disse ao rei Davi, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Não precisamos defender Davi. Ele foi sanguinário, bandido, mulherengo e assassino. Se fosse membro de uma das nossas igrejas, jamais seria o que foi para Deus. Mas os critérios e julgamentos divinos são bem mais graciosos que os nossos. Quem diria que do relacionamento entre Davi e Betseba nasceria um filho quem o Senhor lhe seria por pai? Davi pôde, então, visualizar duas coisas maravilhosas que o não havia lhe produzido. Primeiro, Deus havia escolhido um filho seu para dar continuidade à obra que havia começado. Segundo, da sombra da tua desgraça, Deus erguia a Salomão, como se dissesse a Davi, eu transformo maldição em bênção. Por isso te disse não. Embora soubesse que não era a vontade de Deus que edificasse uma casa ao Senhor, Davi pôde sorrir, pois viu a graça de Deus operando através de seu filho. Deus não lhe permite, mas não recrimina seu desejo. Permite que Salomão, seu filho, possa realizar o sonho tão esperado de Davi. Na verdade, Deus lhe disse não, mas lhe deu um presente inesquecível que alegrou para sempre o seu coração. Que alegria é para o pai saber que seu filho dará continuidade aos seus sonhos, com muita maturidade, para entender os desígnios de Deus. Davi se alegra por saber que Salomão edificará
um templo ao Senhor. Em seguida, transmite alguns conselhos, selecionando com cuidado as palavras que, baseadas em sua experiência de vida, são ricas em conteúdo e cheias de emoção. Eu quero destacar 3 coisas que Davi deixou para o seu filho antes da partida. E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai. As experiências vividas remetiam a Davi o temor de que Salomão repetisse padrões similares ao seu. Ele sabia que haveria problema no trono de Israel. Sabia que as ocupações poderiam levar seu filho a não reservar tempo para conhecer a Deus. Então ele olha para o seu filho e diz: conhece a Deus de teu pai, conheça na intimidade. Logo em seguida ele diz: serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, ou seja, de boa vontade. Não faça Deus obrigá-lo a render-lhe adoração. Faça isso sinceramente, voluntariamente. Salomão conhecia as composições de seu pai, sabia qual era o seu legado e Davi orientou, porque sabia como havia vacilado e como Deus estava levantando seu filho como sucessor dele. Ele não desejava ver em seu filho os erros que cometera. Será que estamos passando isso para os nossos filhos? Qual será o legado espiritual que estamos deixando para as nossas gerações? Será que nossos filhos irão crescer sabendo que servimos a Deus de todo o coração? Será que nossos exemplos são alicerces para os nossos filhos não tropeçarem? Davi podia, com certeza, advertir seu filho, pois havia vivido o que estava aconselhando a fazer. Pode ser que se lembrasse dos momentos obscuros de quando pecou e, preocupado com o futuro de seu filho, aconselhou a buscar a Deus e servi-lo com um coração voluntário. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpedre, e também a planta de tudo quanto tinha em mente. Deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os tecidos de cada ministério. E ainda porque tenho afeto a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Deus. Agora tudo quanto tenho, preparado para a casa do santuário, Davi não construiu o templo, mas como um bom rei e um excelente pai, ele deixou tudo pronto, nos mínimos detalhes, com a planta de tudo com provisões para tudo. E Salomão deveria apenas seguir o que estava escrito. Salomão era um menino inexperiente, mas seu pai estava feliz, porque lhe entregava o cedro de Israel e os planos para o templo de Deus. É lamentável que os grandes líderes não geram outros, morrem sem deixar legado algum. Observamos que Davi foi magistral em seus últimos momentos. Ele não somente deixou tudo organizado, política e financeiramente para seu filho, mas espiritualmente, ao contarmos a soma de ouro e de tesouro que Davi deixou, podemos pensar que isso foi tudo, mas não. A maior riqueza deixada por Davi para Salomão foram 35.000 homens sábios e todos adoradores para auxiliarem e o aconselharem em tudo o que fazia, porque ainda era inexperiente e jovem. O reino de Salomão foi um reino de paz, porque era assessorado por pessoas espirituais e todos adoradores, formados por seu pai. Um legado sem igual, uma riqueza incomparável. Salomão viveu tranquilo, porque Davi deixou um grande número de pessoas de confianças, de integridade e temor a Deus para ajudá-lo. Davi cumpriu sua missão e deixou um legado espetacular para a sua posteridade. Ele, antes de morrer, foi sábio e não somente preparou um sucessor
mas lhe deu todas as condições e aparatos para alcançar o sucesso. Aprendemos com Davi que um líder bem-sucedido é aquele que visa o reino e não a si mesmo. Será que estamos enquadrados nesse perfil? O que deixaremos para os nossos filhos? O lugar que Deus escolheu para que fosse construído o templo foi em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde Deus mandara Abraão imolar seu filho. Versículo 1 ao 10. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu, queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo, e por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao ver um fogo descer, a glória do Senhor encheu o templo, e todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e louvaram, dizendo: louve a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram o sacrifício ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas, e assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares, e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhado o cântico. O nome do canto era O Seu Amor é Eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram em pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam a trombeta. Salomão dedicou também o serviço de Deus à parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que havia sido oferecido nos sacrifícios de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura do sacrifício de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo de outros países inteiros, desde a subida de Naamã, do norte, até a fronteira do Egito do Sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora, felizes, alegres, por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12: Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a tua oração. O Senhor disse a Salomão que ouviu a sua oração. A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 65, versículo 24: E será que antes que clamem, eu responderei. Estando ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor nosso Deus tem ouvido as nossas orações. Ele está atento às nossas petições. Ele sabe o que nós precisamos, porque o vosso Pai sabe o que é vos necessário, antes de vos pedirdes. E Deus escolheu o templo do rei Salomão como casa de oração, como louvor e sacrifício. Foi o lugar que Deus escolheu para fazer morada. Só que esse magnífico templo foi destruído.
A Bíblia vai dizer no capítulo 7, versículo 19: Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir e se desobedecerem às leis e os mandamentos que lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei da terra que lhe dei, e também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar aonde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito, e seguiram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. E muitos anos depois, o povo de Israel abandonaram a Deus e começaram a adorar outros deuses. E Deus usou como marreta o rei Nabucodonosor no ano 587 a.C., para destruir aquele magnífico templo de Salomão. O segundo templo foi construído por Herodes, o Grande, a partir do ano 20 a.C. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, Jesus saía do pátio, indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para o edifício do templo, o templo de Herodes. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra. Tudo será destruído. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque vocês não reconheceram o templo em que Deus veio para salvá-la. Jesus profetizou a destruição do templo de Herodes e da cidade de Jerusalém, porque eles não reconheceram o templo em que Deus veio para salvá-lo através do seu Filho Jesus Cristo. E esta profecia, ela foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, na cidade de Jerusalém, com seu exército, e destruiu o templo e trouxe uma total destruição para Jerusalém. Vemos nesse lugar somente ruína. De Salomão foi um muro conhecido como Muro das Lamentações. E no lugar onde era construído o templo de Salomão, encontra-se o Domo da Rocha, sobre o domínio de quem? Dos muçulmanos. Nós não temos mais aquele magnífico templo que Deus escolheu, porque o templo hoje não é mais um templo de cedro, nem um templo de tijolos, ou concretos. E também não é a réplica do templo de Salomão, construído pelo bispo Edir Macedo, na cidade de São Paulo, lá no Brás. Também não é a Assembleia de Deus, nem a Congregação Cristã no Brasil, nem a Batista, nem os salões, etc. Deus não mora mais num templo feito por mãos humanas. E sim, Ele mora dentro de nós. O templo hoje somos nós. Ele escolheu para fazer morada dentro de nós.
A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabe vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, quando eu fechar os céus, não deixar que chova, ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar os povos, toda vez que o povo de Israel pecava e se voltava para adorar os ídolos, Deus ele permitia que os seus inimigos os atacassem, trazendo destruição e fome e até morte. Mas todas as vezes que eles se arrependiam, em choro e pranto, e rasgavam o seu coração diante de Deus e abandonavam os ídolos e se voltava para Deus, Deus enviava um profeta para liderá-lo contra o inimigo e dava vitória para o povo de Israel. Deus ele disciplina aquele a quem ele ama. A disciplina de Deus ajuda a viver de uma maneira mais correta, abandonando o pecado. Como um pai ensina o filho, Deus nos ensina o caminho que devemos seguir. A disciplina de Deus, às vezes, dói. Nem todo sofrimento é castigo por pecado, mas algumas dificuldades podem servir para crescermos espiritualmente. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis, mas a disciplina de Deus é boa para desenvolver o caráter de Cristo em nós. Quando Deus nos disciplina, Ele o faz para o nosso bem. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu o virei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Quem é este povo de Deus? Através de Abraão, a nação de Israel foi a primeira nação a se tornar o povo de Deus, ou seja, o povo judeu. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. É isso que você dirá ao israelita. Assim como o povo de Israel é propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vocês, a igreja de Jesus Cristo, nós somos raça escolhida, nós somos sacerdote do rei, nós somos nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Através desse versículo, somos chamados por Deus de seu povo. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, chamar pelo meu nome. Qual é o nome de Deus? A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 3, versículo 13, que Moisés disse a Deus, quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disserem, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhe direi? Deus disse a Moisés, Agelá, ele é, eu sou, serei, e acrescentou, eis que você deve dizer ao povo de Israel, ele é, eu sou, eu serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés, diga isto ao povo de Israel.
Yud, We, Vav, We, Adonai. O Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, de geração após geração. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte A. Se o meu povo se humilhar, povo de Deus, deve reconhecer as suas faltas, manifestar tristeza pelos seus pecados e renovar os seus compromissos e fazer a vontade de Deus. Devemos humilhar-nos diante de Deus e da sua palavra. Importa em reconhecer as nossas pobrezas espirituais. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, 17, ó Deus, meu sacrifício são um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde. No Salmo 51, o salmista Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registrada na Bíblia. Ele foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias, seu marido, do qual o rei foi o principal responsável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar, mas como ser humano vulnerável ao pecado, acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. Isso levou uma grande angústia e profunda aflição, contudo ele não desistiu e se humilhou profundamente, dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A Bíblia vai dizer, em Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, entristeçam, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante de Deus e aflige a própria alma. É lamentar-se por buscar essas lágrimas que muito tempo não aparecem. É converter o riso em pranto pelo pecado do povo ao redor, pela situação que vivem as pessoas da nossa cidade, país e mundo. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte B, orar. O povo de Deus não pode viver uma vida só no oba-oba, como diz o pessoal. Sem oração, Deus não vai mudar a história deste país. Temos muito show, festas, movimentos, vigílias, mas não temos um povo de oração. Uma pesquisa feita aqui no Brasil revelou que líderes de ministérios, pastores, não conseguem orar mais do que 5 minutos. Os líderes pastores não conseguem orar, qual será então a situação do povo? A oração move o braço de Deus. Precisamos convocar a igreja a fazerem movimentos de oração, vigílias de orações. Precisamos motivar o povo crente a orar e fazer desse grande povo evangélico no Brasil um povo de oração. O que é oração? A oração, ela é algo monólogo? Significa uma pessoa falando consigo mesmo? Não, a oração não é algo monólogo. Nós não somos pessoas esquizofrênicas com problemas mentais que falam consigo mesmo. A oração é um diálogo. O diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. A oração é um diálogo com Deus. Nós cremos que no momento da oração, Deus ele está presente, em espírito, ouvindo as nossas orações. A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Talvez você possa estar perguntando, pastor, o Senhor disse que a oração é um diálogo. Como podemos conversar com Deus
se nós não vemos Ele e nem ouvimos a sua voz. É verdade, nós não podemos ver a Deus. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 33, 20, Deus disse a Moisés, não poderá ver a minha face e viver. Deus é Espírito e importa que nós adoramos em Espírito e em verdade. Nós dialogamos com Deus através do quê? Através da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando aos homens. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. Um dia Jesus estava orando num certo lugar e quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos? Jesus respondeu, quando vocês forem orarem, diga, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoaremos todos os que nos ofendem. Não nos deixe que sejamos tentados. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ele dá uma orientação para os discípulos. Mas vocês, quando orar, vão para o seu quarto, feche a porta, tranque a porta e ore a seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensa. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, nós não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte C, buscar a minha face. O povo de Deus deve com dedicação buscar a Deus de todo o teu coração e ansiar pela sua presença e não simplesmente tentar fugir da adversidade. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte D, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, o povo de Deus deve se arrepender com sinceridade e abandonar os pecados específicos e todas as formas de idolatria, renunciar o mundanismo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia e perdão e purificação. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 14, parte E, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, perdoando o pecado. Agora sim, Deus nos ouvindo, vendo em cada um de nós um coração arrependido e vendo em nós um povo que não se justifica, mas sim um povo que é justificado. Um povo que reconhece que não é perfeito e que tem um coração contrito, um povo que não transfere responsabilidade, mas que sabe que também é responsável pela situação que vive esta nação. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 14, parte E, e sararei a sua terra. Podemos fazer grandes eventos, muito show, ajuntar grandes multidões, mas a nossa terra só vai sarar da sua enfermidade, da sua ferida, verdadeiramente a palavra de Deus. Se todos nós se conscientizar de que depende de nós, das nossas atitudes diante de Deus, depende principalmente de que vivemos, que venhamos a viver o verdadeiro amor, porque Deus amou o mundo. João capítulo 3, 16. Jesus não amou só nós, mas amou e morreu
por todos. E o amor de Deus tem que estar nas igrejas e individualmente em cada crente do país, em nome de Jesus. Amém. Quando vivemos